Mas é um prazer estar aqui, poder falar com você. É uma alegria, professora. Que bom. A alegria é toda minha, seja muito bem-vinda. Nosso público está esperando aí com todo carinho. Eu espero que a gente possa ter um bate-papo que seja coração a coração, né? Que a gente consiga transmitir coisas que sejam úteis para as pessoas. Da parte da minha convidada, não tem nenhuma dúvida. Eu espero que eu esteja à altura. Tá certo? Bom, eu imaginei começar o nosso bate-papo de uma forma que eu sempre coloco para os meus alunos, inclusive. Eu digo para eles o seguinte: imagine que um filósofo do passado, um Platão, por exemplo, viajasse numa máquina do tempo 2.400 anos e viesse à nossa presença nesse momento e perguntasse para a gente, perguntasse para a senhora, quem é você? Como a senhora definiria a sua identidade? Veja que interessante. Eu tenho uma história que não é tão antiga assim, mas do monge chamado Bodhidharma. E ele, no século VI, ele vai da Índia para a China e ele vai ter um diálogo com o imperador. O imperador diz a ele: eu tenho feito muitas coisas boas, traduzido muitos textos, ajudando muitos monges e mosteiros. Tenho méritos, não tenho? E Bodhidharma diz: não mérito. O imperador não gosta muito e pergunta: o que é sagrado para você? Ele disse: nada. E o imperador pergunta: e quem é você? Quem está na minha frente? E ele diz: não sei. Então, para nós, nos vem a resposta principal, essa não sei. Não tem eu não sei. Se ainda houver um eu que não sei, é extra. Mas quando Ainda você tem se despe de todos os personagens, de todas as ideias, de todos os conceitos, de quem eu sou, para chegar naquele lugar que não há um ser separado, né? Isso seria a essência do ensinamento, né? Esse é o ponto de vista do absoluto. Tanto que ele, depois, esse nosso personagem histórico, Bodhidharma, ele acaba indo embora, o imperador está muito bravo com ele, e ele disse: quebrei o vaso sem olhar para trás. Quer dizer, ele não foi capaz de dialogar com esse imperador de forma a trazer, não falar só do absoluto, né? Também do relativo. Então, no relativo. A história do Bodhidharma é muito bonita. É linda, não é? Essa história é muito bonita, inclusive foi por isso que quando falei que o tema da nossa live seria o vazio interior, Sim. Eu fiz questão de perguntar do vazio interior sobre a sua acepção negativa, que é aquela angústia existencial que normalmente sentimos. Porque o vazio interior, nesse sentido da dissolução da separatividade, a heresia da separatividade, né, de que fala a tradição tibetana, ele é extremamente necessário. Isso. E é curioso que nós tememos o vazio, né? Corremos dele. O Bhante Todol fala exatamente do clarão primordial quando morremos, que é exatamente quando confrontamos esse vazio luminoso, que seria a ausência de qualquer separatividade, o tudo. Quando descobrimos que somos uma célula do tudo. A senhora certamente conhece aquele episódio do Sutratma que se conta na Índia, de que uma pérola, ela estava orgulhosa do seu brilho e se sentia a pérola mais bela daquele cordão. E no determinado momento ela esgota essa experiência e começa a se virar para dentro e procurar algo mais profundo. Quando ela procura, na verdade, ela não sabia ver outra coisa que não fosse pérola. Então ela encontra um vazio muito grande, porque o fio que passava dentro era de prata e ela não reconhecia prata. Então, de tanto buscar no meio desse vazio, ela acaba identificando a prata. Ela percebe, bom, eu tenho dentro de mim um pedaço de prata, eu encontrei a minha essência. Como seria bom que todas essas outras. Agora, o que ela não sabe é que aquele pedaço de prata que passa por dentro dela e que passa por dentro de todas as outras pérolas do colar, na verdade, é um único fio. É uma coisa só. Que é bem o passo final, né? Onde encontramos a nossa verdadeira identidade. E esse seria o vazio na sua acepção positiva. Esse vazio que todos nós buscamos. Vazio de qualquer coisa que nos separe. Isso, vazio de uma autoidentidade independente e separada. É uma frase que eu gosto muito de Buda. Nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Nós somos esse todo manifesto e se transformando o tempo todo, e tudo interligado, interconectado. Então, a ideia de um eu separado é uma ideia, mas não uma realidade.
Com certeza. É como o exemplo de passarmos o dedo na areia na beira da praia e fazermos um suco, e depois fazermos outro suco. Podemos dizer, existem 2 sucos, mas na verdade ambos, e o intervalo entre eles e tudo à volta deles são apenas areia. De repente bate um vento e tudo volta à sua unidade, à sua única substância, né? Isso. Isso é uma coisa que a senhora deve saber melhor do que eu, inclusive, que as pessoas temem isso, como se isso fosse a perda da sua própria identidade, como se elas deixassem de ser a si próprias, quando na verdade nesse momento é que vão ser a si próprias mesmo. Nunca É foram isso. antes. É isso mesmo. Uma vez eu tive uma senhora, era uma suíça, ela chegou no nosso mosteiro em Nagoya, no Japão, e a minha superiora pediu que eu a recebesse e levasse para a sala de meditação. E um pouco antes dela se sentar em meditação, ela disse: monge, eu tenho muito medo de perder minha identidade. E quando eu vou meditar, parece que eu vou perder minha identidade. Aí eu brinquei com ela, eu falei: você trouxe o passaporte? Ela disse: trouxe, então não se preocupe, pode perder a identidade, que você não vai perder nada. E é o que você diz, a gente vai encontrar a nós mesmos, né? Porque às vezes criamos uma fantasia. Eu vou encontrar Buda, eu vou me tornar Buda. Você não vai se tornar Buda, não, você vai se tornar você, né? E as pessoas têm sempre uma expectativa de alguma coisa separada, melhor do que elas ou pior do que elas, enfim. Mas encontrar a si mesmo, e uma expressão que também se usava do monge do século VIII na China, que chamava Geisha Shibi, que ele queria pescar o grande peixe, que era pescar a si mesmo, que era esse conhecer a si mesmo. Que essa seria a grande pescaria, porque ele era um pescador, né? Essa seria a maior pescaria que ele poderia fazer, era esse encontro dele com ele mesmo. E aí, como você fala, tem esse vazio que é pleno, né? Não é o vazio de tristeza, de solidão, de uma, de uma falsa ideia de que estou sozinho no mundo, né? Mas, pelo contrário, é de perceber que nada é fixo, nada é permanente, tudo está interligado e em movimento. E nós somos esse movimento, né? Uhum. É interessante como, quando abrimos mão desse tipo de separatividade que nós acreditamos ser a nossa identidade, como as virtudes fluem de uma maneira tão natural. Como é fácil ser fraterno, como é fácil ser generoso, como é fácil ser altruísta. E já não se trata mais de algo que eu estou impondo a um eu separado que, no fundo, quer pensar só em si. Trata-se de um ser que percebe-se como um todo e exala naturalmente todos os benefícios para esse corpo, que todo ele é seu também, né? Então, é uma busca que às vezes eu penso que não é que ela seja difícil, eu penso que ela não está sendo entendida e buscada. E uma coisa é termos dificuldades no caminho, outra coisa é nem sabermos que o caminho existe. E estarmos numa linha que diz que afirmar a nossa identidade passageira é o que devemos fazer e aumentar o status dela dentro dessa hierarquia dos seres separados, né? A minha superiora no mosteiro, ela costumava dizer que nem sempre é importante ser apenas a ponte, porque a gente diz, nós podemos ser uma ponte, né, sobre a qual passam todos os seres. E você diz, tem um outro lado, porque tem gente que não sabe que tem um outro lado, que tem uma maneira de ser no mundo diferente. Ela diz, às vezes a gente precisa ser o barqueiro, que está lá dizendo, escute, eu posso te levar para outra margem, mas a pessoa tem que chegar na outra margem. E diz, quando você chega na outra margem, que a gente vai falar de Prajna Paramita, né? A sabedoria perfeita que leva ao outro lado, você percebe que sempre esteve lá. E, ao mesmo tempo, observa quantas pessoas ainda não chegaram. E aí faz o voto do Bodhisattva, né? Como eu faço para que essas pessoas todas cheguem, adentrem, despertem, né? A palavra Buda quer dizer exatamente isso, aquele que desperta, o que despertou. Como fazer com que as pessoas despertem? Acessem essa margem da sabedoria, esse vazio pleno de todas as possibilidades, de não ter a ideia do eu. E como você fala, a gente acessando esse nível de consciência, surge um. Que a gente vai falar, do budismo a gente fala do alicerce, os dois, né? Sabedoria e compaixão. Um não vive sem o outro, né? Tem que ter sabedoria, uma percepção clara da realidade, uma compreensão profunda, e ao mesmo tempo uma ternura, um cuidado, porque se percebe interrelacionado, interligado a tudo e a todos. É, isso é muito interessante. O que eu percebo, existe um antigo filósofo pré-socrático que falava sobre isso,
é que o tempo é uma ilusão da consciência se deslocando sobre o desconhecido. Acho que, na verdade, é como se eu estivesse com uma lanterna avançando sobre as pessoas de uma sala. Veja a primeira, veja a segunda, veja a terceira. Mas se eu colocasse o dedo no interruptor, eu perceberia que todo mundo estava ali o tempo todo. Ou seja, que a realidade não vai se tornar, que ela sempre foi. O que simplesmente vamos fazendo é lutar contra as ilusões que nos impedem de nos integrarmos à realidade conscientemente. Muito, Esse é o processo que nós chamamos de crescimento, de evolução, né? muito bom. Mas se nós descermos para uma situação mais cotidiana, mais aqui na Terra, falando do nosso vazio interior, que foi a proposta do nosso bate-papo, não o vazio interior desse vazio luminoso de quem se encontrou no todo, mas esse vazio interior de uma pessoa que já não vê mais sentido para a vida, dessa angústia existencial. Como é que nós poderíamos encontrar saída para essa angústia que hoje lança tantas pessoas, por exemplo, no suicídio? É uma época onde isso tem se tornado crítico e cada vez mais, mesmo em países muito desenvolvidos, ou seja, não é uma questão de prosperidade material, esse vazio, essa angústia interior que de repente faz parecer que a vida é um nada. O que a senhora aconselharia para essas pessoas? A pergunta é: será que a vida tem sentido? Não é um sentido suficiente? Será que apreciar cada instante da vida não é suficiente? Será que nós. Porque algumas pessoas chegam para mim achando que tem uma missão muito especial. Isso também me incomoda um pouco, né? Tem uma missão. Eu sou especial. Eu sou diferente dos outros. Eu falei, aí você acabou de sair do caminho. Agora, também não é que eu sou igual aos outros, somos semelhantes, mas não iguais. E a gente encontrar o nosso papel e a nossa posição. E é preciso procurar, porque sem procura não há encontro. Como provocar as pessoas a procurar o seu lugar de conforto, e ao mesmo tempo que tem que ser um tanto quanto desconfortável para poder se manifestar de forma mais assertiva. Então, se as coisas. Primeiro, eu acho que nós temos muitas notícias prejudiciais. Tudo o que está acontecendo no mundo agora já aconteceu no passado também. Guerras, abusos, calamidades, pestes, todas as formas de desabamentos, vulcões explodindo, tudo sempre aconteceu. O que hoje em dia nós temos imediatamente noção do que está acontecendo no mundo todo. Então dá a impressão que está tudo terrível, que não tem solução, que é o fim do mundo, né? Está acabando porque não tem mais solução e a minha vida perde o sentido. Nada que eu faça tem sentido porque está tudo acabando. Só tem pessoas matando, morrendo, assassinando, guerras, mísseis, torturas, abusos de todas as formas, mas tem coisas lindas também acontecendo. Será que a gente pode perceber que existe a luz e a sombra e que ambos são necessários para a nossa existência? Será que eu posso perceber? Mas como fazer uma pessoa que está tão nessa escuridão, né, tão encoberta pelos véus da ignorância, que a gente chama, como tirar isso? Como fazer com que ela queira tirar isso? Porque não é uma coisa de fora para dentro. A minha superior, eu estive com ela agora em julho, no Japão, ela está com 90 anos, e me disse duas coisas muito importantes. Uma delas, ela disse, eu não vou me aposentar nunca, porque não há aposentadoria para a vida. Estarei sempre dando aulas, ensinando, recebendo pessoas aqui. E ela disse, mas não sou eu que ensino, e não sou eu que faço as pessoas despertar. Cada uma que chega até mim me desperta. Cada uma que se aproxima de mim me provoca alguma coisa e me transforma. Então, é um processo contínuo, não é? Será que a gente pode fazer com que as pessoas, essa chama se acenda? A chama está lá, mas ela está pequenininha, né? Ela está quase desaparecendo. Como é que a gente pode estimular para que essa chama cresça? Da procura, da questão, questões existenciais não podem ser colocadas embaixo do tapete. Nós as temos desde a infância, adolescência. E tem gente que não quer pensar nisso e fica achando que o mundo é só a materialidade, né? Se eu tiver sucesso profissional, e às vezes eu tenho tudo isso e não me basta, porque isso não é suficiente para a mente humana, para o ser humano. Nós precisamos de mais. Nós gostamos de pensar, nós gostamos de duvidar, de questionar. É importante fazer isso, não perder isso.
Não dizer, já sei, não sei, eu sei um pedaço, mas há tanto mais a saber sempre, não é? Uma vez Buda chamou os seus discípulos, estava no meio da floresta, e ele pegou um punhadinho de folhas e disse assim: Você acha que eu tenho muitas folhas aqui na minha mão? Eu disse: Tem bastante, sim. Mas em relação a essa floresta toda, então são poucas. Ele disse: Esses são os ensinamentos que eu tenho. Eles não são muitos. Está ensinamento em toda parte, mas é preciso procurar abrir a capacidade de ver, de ouvir, de sentir, de estar presente no mundo. E as questões existenciais são muito importantes para a gente provocar as pessoas uns aos outros. Não é isso? Sim, com certeza. Na verdade, Platão costumava dizer que o maior impedimento para a sabedoria é acharmos que já sabemos. Esse achar-se dono da verdade é uma das coisas que nos torna mais atrativos, por exemplo, para a convivência. Como seria rico se nós soubéssemos que somos todos uma mistura de luz e de sombra, e que quando colocamos-nos no lugar do outro, vemos o mundo pelo ângulo, pelo prisma psicológico que ele vê o mundo, nós podemos absorver da sua luz e oferecer a nossa. Então, cada ser humano que passasse por nós nos deixaria um pouco maior. Eu acho interessante essa questão do propósito, que as pessoas muitas vezes elas se fixam a projetos como se fossem propósitos. Projetos de ter ou não ter coisas, de fazer um ofício ou outro, de ir ou não ir a algum lugar, são projetos que podem ser bons ou maus, mas não são suficientes para justificar uma vida. Uhum. Eu acredito que, para justificar uma vida, a gente tem definido pela natureza sermos humanos. A natureza espera das plantas que elas sejam plantas, espera dos animais que eles sejam animais, e espera dos humanos que sejam humanos. Valores, virtude e sabedoria, que correspondam àquele papel que foi destinado a eles. Agora, quais são os ofícios, quais são as ocupações? Bom, dentro dos seus princípios, o que a vida oferecer, e você julgar prudente e interessante essa dose de desafio que tem que haver na vida, como a senhora já falou, né? Você se dedica a um ofício ou se dedica àquilo que a vida te trouxe, que não necessariamente aquilo que você imaginava que seria a sua realização, porque o nosso nível de autoconhecimento é tão baixo que muitas vezes imaginamos que é a nossa vocação aquilo que está em destaque. Então, muitas vezes, aquilo que a nossa vida nos propõe, que traz para nós, tem mais a ver com o nosso crescimento do que aquilo que a gente gostaria. Mas todas essas coisas são meios. A minha finalidade clara do ser humano está definida pela sua própria condição e pela natureza. Ser humano, da maneira mais plena possível, aqui, agora e sempre. Uma entrega cada vez mais ampla à vida, honrando aquilo que a natureza espera de nós. Né? Isso. Honrando toda essa ancestralidade também, né? Somos resultado de milhões de vidas, né? De milhões, não podemos desperdiçar essa existência. O tempo, nós somos o tempo, é uma frase do mestre Dogen, que é o fundador da minha ordem no século XIII, né? Ele escreve um capítulo muito bonito que diz: somos o tempo, a existência tempo, não estamos separados, mas ao mesmo tempo o tempo está rindo. E se a gente não desperta, a gente pode desperdiçar essa oportunidade de ser humano. Como você diz, ser humano é suficiente, mas ser um ser humano verdadeiro. Ontem me convidaram a assistir aquele filme do Kurosawa, chamado Sonhos, do Akira Kurosawa. Eu havia visto há muitos anos. E agora eu já vejo ele diferente também, claro. O filme é de 1990, né? Mas ele vai passando por várias coisas que nós, humanos, temos feito que não são benéficas. As guerras, a poluição, as radiações, o ganho, o querer ganhar, jogar leite fora, esconder alimentos para aumentar os preços dos produtos. E o último dos sonhos que ele apresenta é um pessoal que vive de acordo com a natureza, que flui com o fluir das águas onde eles estão morando. E que todos eles têm grande longevidade porque vivem de forma natural. E a maioria morre com mais de 90, 100 anos, porque viveram de acordo com a natureza, como você acabou de dizer. A árvore tem a natureza da árvore e eu a respeito como árvore. Aliás, o filme começa num dos pequenos
dos primeiros sonhos de Kurosawa é que o menininho fala que cortaram todos os pessegueiros, né? E ele está muito, muito triste, porque. E aí o pessoal diz assim: mas você está triste porque você gosta de comer pêssego? Diz assim: não, porque eu gosto das árvores, porque eu gosto dos pessegueiros. Então eles dizem: eu vou deixar você vê-los mais uma vez. Então, todos os floquinhos de pêssegos, né, das folhinhas do pêssego caindo sobre ele, e a alegria que dá desse contato nosso com a natureza. E esse último episódio do filme, ele fala com esse senhorzinho, diz, mas e a energia elétrica? Vocês não têm aqui? Diz assim, para quê? Temos velas, lampiões, porque à noite nós gostamos de ver as estrelas. E a gente esquece, às vezes, né, que é bom apagar a luz e olhar para as estrelas, olhar para o céu. Eu acho curioso essa capacidade que as crianças têm de olhar as coisas pelo lado de dentro. Eu sempre conto uma situação da minha própria filha, ainda pequena, e era uma época em que se fez um racionamento de água. E uma coleguinha dela do colégio disse que não ia economizar porque o pai dela podia pagar. E ela chegou em casa muito revoltada. Mãe, não é porque o pai dela pode pagar, é pela água. Coitadinha dela. Ela vai ficar muito triste de ser tratada assim. Eu achei tão interessante, ela estava pensando como água. Ela estava dando à água um direito de existência semelhante ao dela. E isso é um nível de empatia que a gente não consegue, às vezes, nem com o próximo ser humano, né? Que dirá com a natureza como um todo. Para que todas as coisas entrem em fluxo, para que todas as coisas possam se harmonizar. É uma ideia bastante interessante. Bom, continuando, a próxima questão, já que falamos já bastante sobre a questão do vazio interior, né, seria: qual é o propósito de estarmos aqui, segundo a sua visão? Não apenas a visão do budismo, mas a sua própria. Estar presente onde estamos e fazendo o melhor que podemos fazer nesse momento. E nos provocando para ser melhor do que somos. Melhor do que somos, digo, está mais presente. Está mais inteira onde está. Não está dividida, não está um pedaço aqui, outro lá. Não tá, porque a gente gosta, às vezes, de ficar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma delas com muita precisão. Mas o que estiver fazendo, e dá para fazer 2 a 3 coisas quase que ao mesmo tempo, mas você está inteira em cada uma delas. E aí eu gosto muito de um conto do Musashi, do samurai chamado Musashi, que era um grande lutador, usava 2 espadas na Idade Média no Japão, e uma vez ele foi atacado por 25 outros samurais. Saiu muito, muito ferido, mas sobreviveu. E perguntaram a ele, como você fez? E ele disse, um por um. E é mais ou menos isso. Porque às vezes nós achamos que temos muitas provocações, mesmo eu. Às vezes a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é tanta coisa. Será que vai dar conta? Será que eu consigo? E vai ficando atribulado e a respiração vai ficando curta e não vai conseguindo fazer direito e começa a ficar irritada e responde já meio brava com alguém. Aí eu falo para mim, peraí, monja, para e respira. Eu tenho que falar para mim, respira, dá um tempo, tá tudo bem. É um por um, é cada coisa e quando a gente está concentrada e está presente, podemos fazer mais coisas de um inteiro, alguns minutos, não precisa ficar 10.000 horas, mas aqueles minutos que está estudando, concentre-se no que você está estudando, questione-se, pergunte-se, brinque com você. Estudar é gostoso, não é um sacrifício, tem que ser uma coisa boa de fazer. Se for ruim, não vai dar certo, né? E não é só decorar, é entender, para você poder dizer com as suas palavras, né? Não só, como você falou, não só repetindo os textos, mas o que você acha, né? E é por aí que eu procuro provocar a mim e aos outros para estar presente. Aprecie a sua vida. Tem dificuldades? Claro que tem. Tem tristezas? Tem alegrias? Tem noite, dia, chuva, sol, luz, sombra. E nós somos isto. E será que eu estou presente no que eu estou fazendo? Eu gosto muito de escrever. E tem períodos que eu fico sem escrever, eu fico sentindo que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Porque quando eu escrevo, eu não planejo muito o livro. Talvez seja uma coisa até errada, mas eu não planejo. Eu deixo sair o que está em mim, o que foi acumulado durante algumas semanas ou meses e que tem vontade de sair em voz de palavras.
em palavras, em imagens. Com todos os estudos que eu tenho feito, as práticas que eu tenho participado, de repente me surpreende até o texto que eu escrevo, porque sou eu e não sou eu. Sou eu e todas essas outras inferências que chegaram até mim, as informações, os estudos, as reflexões, que também elas não estão só fora de mim. E se elas não se tornarem uma coisa minha, é um papagaio falando, quer dizer, ele não tem a consciência, ele sabe repetir um som, mas não sabe, não conhece o sentido daquele som, que era uma coisa que algumas ordens nossas religiosas têm, e que o fundador da minha ordem reclamava muito, porque tem uma ordem religiosa que é preciosa, é sagrada, que fala Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu, é a honra suprema ao Buda Amitabha, que é o Buda da luz. E ele dizia, se não tiver fé, é como se fosse um sapo coachando, né? Quoc, 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 repetindo uma palavra que não fez sentido no coração. E se não fazer sentido no nosso coração, também não serve, né? Então, que sentidos nós damos à nossa vida, que propósito? E se começar, eu falo, pessoas chegam para mim e dizem, monge, eu sei que eu tenho uma missão especial. Eu falo, ai, que medo. Não é? Porque começa a criar uma fantasia. Eu sou um ser especial, tenho uma missão especial. A sua missão especial é viver. O cabelo eu raspo, mas ele cresce, as unhas a gente corta, elas crescem. Né? O coração bate o tempo todo. E a mente, ela pensa e não pensa também. E um não é melhor que o outro. Tem momentos que não tem pensamento, não tem nada. Tem só presença pura. E tem momentos que é uma turbulência maravilhosa. E não tem que fugir de um para o outro, mas reconhecer que tudo isso forma um ser humano, né? A missão especial fundamental é descobrir que a nossa personalidade não é especial. É isso. É só uma personalidade. Isso aí. É um veículo que deve ser respeitado, mas sabendo que é apenas uma personalidade. Isso não é a nossa identidade. Eu sempre gosto de dizer, em relação a essa questão do sentido de vida, do que viemos fazer aqui, essa necessidade que eu acho que todo ser humano tem de deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que ele encontrou. Ele próprio sair daqui um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais lúcido do que ele era quando chegou, que o mundo e o outro que está à minha volta fique um pouco melhor do que eu existi. É aquela coisa de quando a pessoa chega para você e te diz, graças a você consegui tal coisa. Esse é um momento tão glorioso que é como se justificasse uma vida. O outro lado é o apesar de você, né? Apesar de você, fiz o que fiz, é terrível. Então, essa ideia de que não podemos nos conformar com o tamanho que temos, não podemos ficar paralisados, temos que expandir a nossa consciência e fazer com que o mundo se beneficie em alguma coisa pela nossa existência. Fazer diferença, não viver em vão. E às vezes se pensa que nós temos que chegar a um ideal perfeito de concentração lá na frente, quando, na verdade, para que o ideal lá na frente seja perfeito, ele tem que ser alcançado com momentos perfeitos a partir de agora. Momentos em que eu esteja de corpo e mente juntos. Carl Jung, ele gostava de usar essa expressão, eu gosto muito do trabalho de Jung, e ele falava muito sobre isso. Corpo e mente juntos, em cada momento, imprimindo a nossa pegada daquilo que estamos tentando trazer à tona, aquilo que está tentando nascer dentro de nós, né? Imprimindo essa pegada no mundo. Me recordo que algum tempo atrás, monge, eu tive um sonho que aquilo foi tão impressionante para mim. Eu sonhei que eu estava grávida, já prestes a dar à luz, e a criança queria nascer e eu não queria deixar. Eu segurava a barriga, era uma dor terrível. Eu segurava a barriga e não queria deixar ela nascer. Quando eu acordei tão assustada, ainda sentindo um pouco de dor, acordei meio baratinada. Eu pensei, gente, será que todas as minhas dores são essa dor? De algo muito profundo que está querendo nascer e eu não deixo? Será que grande parte das dores da humanidade também não estão por aí? De algo muito profundo, muito real, que quer marcar presença no mundo e nós não deixamos? Quando queremos tornar alguma coisa especial, é a nossa personalidade. É como se você tivesse uma cela. Ao invés de você valorizar o prisioneiro, você valoriza as grades. Minhas grades são muito especiais. Minhas grades têm uma missão.
Quando exatamente o processo de considerar menos as grades faz com que você encontre aquilo que está por trás. É na simplicidade, na humildade, no espírito de querer ser fator de soma todos os dias da vida. Imagino Marco Aurélio, que foi um grande filósofo estoico, ele dizia para tomarmos a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, que tipo de ser humano eu gostaria de ser? O que é que eu gostaria de ter construído em mim mesmo ao longo da minha vida? Que virtudes eu gostaria de ter? Quando eu olho para trás e vejo o caminho percorrido, o que eu gostaria de ter feito pelo mundo? O que eu gostaria de ter feito pelo outro? Quando percebo essa necessidade de fazer diferença, bom, isso tem que irradiar agora para cada dia meu. É como aquele que constrói uma casa, o arquiteto desenha a planta e todos os dias o mestre de obras tem que olhar para essa planta para saber o que fazer hoje. Então, se queremos fazer diferença, são dias plenos, dias onde a gente vai até o limite das nossas possibilidades para dar o melhor de nós naquilo que fazemos. Existe uma pensadora de quem eu gosto bastante, que é a Helena Blavatsky, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Dorme o sono dos justos, né? Sono dos justos, de ter entregue tudo aquilo que me correspondeu no dia de hoje. Continuando o nosso... A senhora queria falar alguma coisa? Não, maravilhoso, pode continuar. Bom, eu fiz uma pergunta que pode parecer até um pouco paradoxal diante de tudo que a gente conversou até agora. Eu percebo que é uma dúvida que está presente nas minhas palestras, nas pessoas com quem converso. Não foi informado ao ser humano que chega nessa sociedade atual que ele poderia ser um ser humano melhor do que ele é. Foi informado que ele poderia ser mais tecnicamente habilitado para alguma coisa, que ele poderia ser economicamente mais sustentado para alguma coisa, mas que ele poderia ser um ser humano melhor. Isso não é informado às pessoas. Elas, de repente, acham que elas são um produto acabado, que elas são o que são e serão assim para a vida fora, que nada pode mudar. Se eu tenho um defeito, eu morrerei com ele. É aquela brincadeira que a gente costuma fazer, né? Que é a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Ou seja, não se percebe que há a possibilidade de construirmos em nós outras coisas. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O ser humano pode aperfeiçoar-se ao longo de uma vida? Eu acho que nós estamos todos em movimento e transformação, e que nós podemos escolher a direção dessa transformação. Nós podemos escolher qualquer caminho. A história do livre-arbítrio, né? Eu posso escolher se eu vou para a direita, para a esquerda, para o centro, para frente, para trás, para baixo ou para cima. Mas eu preciso ter noções também de que estou caminhando e que ao caminhar eu estou me transformando. E me permitir transformar. E não me impregnar daquela ideia, eu sou assim. Isso, para mim, quando alguém vem praticar comigo e quer dizer, eu quero os seus conselhos, e a pessoa diz, eu sou assim, eu penso assim, eu falei, primeiro joga isso fora. Tudo que você acha que você é e que você está segurando com medo de perder, você tem que abrir mão. Porque quando você abre a mão, a possibilidade de transformação acontece. Mas se eu seguro e me apego a uma ideia de mim mesmo, eu sou assim, eu penso assim, eu falo assim, não. Você está falando assim agora, mas você pode ter um encontro, você pode ler um livro, pode assistir uma aula, pode encontrar uma pessoa e dialogar com ela, e você vai se transformar. E que bonito que é isso. Não é que eu só penso desse jeito, não. A gente reaprende a pensar. E até pensar de uma forma diferente, que pode não ter aprendido na sua casa, no seu locus familiar. E que você foi aprender na escola, foi aprender com uma amiguinha, foi aprender num filme, num livro. Um outro olhar, uma outra maneira de ser e estar no mundo. E nós estamos o tempo todo nos transformando. Eu digo, veja minhas mãos, eu tinha uma mãozinha bonitinha quando era pequenininha. Eu tenho artrose, está ficando tudo tortinho. Tem certas coisas que eu não posso controlar, mas eu posso conviver com elas. Eu não vou querer amputar meus dedos, eu não vou querer usar ferros para que eles endireitem, nem há remédios que possam curar isso atualmente. Mas eu vivo com isso. Mas isso também é transformação, porque elas não eram assim. E como elas serão daqui a 10 anos? Se eu estiver aqui daqui a 10 anos, elas provavelmente vão estar mais fortinhas ainda. E se eu não apreciar até esse movimento de transformação, eu vou ficar muito transtornada. Eu quero minhas mãos de bebezinho, bonitinhas, de quando era jovem, bem iguaizinhas. Não são.
E nós somos esse processo em transformação. Permitir-se mudar, permitir-se pensar sobre outros ângulos. O que eu gostei muito do mestre Dogen, que eu falo dele de novo, ele é do século XIII, que quando eu comecei a praticar em Los Angeles, o meu professor dizia assim, não leia as traduções, elas são péssimas, e ele dava algumas aulas sobre o mestre Dogen. E eu encontrei na biblioteca pública os 2 volumes de um livro dele, eu peguei correndo, porque ele tinha uma maneira conduziva de pensar que era muito diferente da minha. E às vezes eu ouvi o meu professor dando aulas na nossa sala de meditação em Los Angeles, e a minha mente lógica, essa mais superficialzinha assim, estava dizendo, não estou entendendo, mas aqui dentro alguma coisa entendeu. E eu queria entender mais. Eu não era capaz de repetir o que ele tinha falado, mas alguma coisa em mim tinha absorvido de um outro lugar. E aí eu comecei a ler mais esse autor e falei, que interessante. Ele ia me conduzindo a um determinado lugar, quando eu falava, entendi, ele dizia, mas existe outra maneira de ver também. E aí ele dava uma virada. E quando eu falava, bom, agora eu entendi, mas também existe uma outra maneira de ver. E eu acho que isso é tão enriquecedor, a gente poder perceber o mundo, a realidade, a nós, sobre vários ângulos e aspectos, que não é um só. Não é este ser que é sempre assim e sempre o mesmo. É um ser que está em mudança, que está em permitir-se mudar, mas agora tem que também escolher. E aí tem uma coisa que é preciosa, né? Porque tem pessoas que escolhem ficar falando bobagem no celular, né? Ficar mandando mensagenzinhas tolas e usar essa tecnologia maravilhosa, que pode ser um processo educacional, pedagógico belíssimo para bobagem. Como existem programas de televisão que também são embrutecedores da mente humana, quando existem outros que são provocadores da mente humana. E a minha superior, ela dizia assim, a gente tem que mudar de canal, porque naquela época nem computadores havia quando eu estava no mosteiro, né? Ela dizia, como se você estivesse vendo televisão e está vendo novelas terríveis, de ladrões, crimes, assaltos, você tem que mudar de canal, ela dizia. Você põe no canal Buda, o canal Buda é o canal do despertar, né? E é você que tem o controle na sua mão. Você pode mudar de canal. Você muda a sua vida de canal. Eu acho que isso é muito importante. Mostrar às pessoas que existe outra maneira de estar no mundo, como essa de o que eu posso fazer de benéfico hoje. Mas não é que eu vou ser... Uma vez eu tive um erro com isso, foi logo no começo da minha prática, e eu estava no centro de Los Angeles e tinha uma cadeirante na minha frente. Eu falei, eu sou uma pessoa tão boa, né? A compaixão do Buda, eu vou agora praticar. Eu vou ajudar essa senhora a atravessar a rua. Na hora que abriu o farol, que eu peguei na cadeira dela, disse, por favor, não faça isso. Eu tenho trabalhado tanto para poder andar sozinha. E eu percebi que aquilo que eu achava, eu estou fazendo alguma coisa, era completamente errado. O que é adequado às circunstâncias? Por isso que eu falo, insisto em dizer, não é ser boazinha, é ser adequado e correto, pensando e sentindo o outro como um aspecto de você, mas é outra pessoa com outra necessidade. E não a sua de se impor, porque eu sou boa, eu vou fazer o bem, eu estou salvando o mundo. Não, eu estou fazendo o que é adequado nessa circunstância. A história do monge que tinha um escorpião na água que estava se afogando, e ele não tinha nada para pegar o escorpião, que ele pôs a mão e salvou o escorpião mordeu. E o pessoal disse para ele, mas que horror, você não sabia que o escorpião ia te morder? Disse assim, é da natureza do escorpião morder, é da minha natureza tentar tirar ele da água. Então, qual é a nossa natureza verdadeira? O que a gente sente, voltar mais íntimo nosso? Que é como criança, né? Eu tenho um bisnetinho que ele pega qualquer inseto, ele põe na mão e diz assim, é meu bichinho de estimação. É uma coisa tão linda. Eu não pegaria naqueles insetos, ele pega, é uma gracinha, né? Isso é meu bichinho de estimação. Tudo é nosso bichinho de estimação. Será que a gente é capaz de voltar a ter essa simplicidade de ser e de estar presente no mundo e mudando, e aprendendo, e a curiosidade, o que é isso, por que é assim, né? Não perder isso nunca. E não é questão que só acontece numa determinada época da vida, é a vida inteira. A gente está sempre perguntando por quê, o que está acontecendo? Pode ser diferente? Quando eu vejo as questões do que aconteceu no dia 7 de outubro, lá em Israel, e toda essa questão de Gaza, a questão da Rússia, com
na África, pessoas em guerra. Aqui no Brasil, a gente vê na televisão crimes matando, assaltando. A gente fala, mas existe jeito de ser diferente. É possível. Aquele assaltante medonho, ele pode ser outra pessoa, ele pode mudar. E se nós não acreditarmos nisso, nós encerramos, nós criamos, como você falou, as grades, os muros. Não tem jeito, essa pessoa não presta. Todos têm condição de transformação, todos, sem exceção. Mesmo aqueles que parecem impossível. Eu conheço uma senhora, ela é uma fisioterapeuta, e ela pega muitas crianças, adolescentes, pessoas que a ACD não aceita, porque ela diz assim, não dá estatística, são aqueles considerados incuráveis. E ela disse, há mudanças, são muito sutis, mas a gente percebe, se você acompanha, se você está junto, que o ser humano está o tempo todo se transformando e que nós podemos auxiliar essa transformação, vá no lugar que eu diria de mais saúde. Saúde física, mental, social e espiritual. Eu gosto muito de usar a palavra são, de santidade, que para mim significa isso. É uma pessoa sã, é uma pessoa sã, um homem são, uma mulher sã, porque está com saúde, que é física, mental, social e espiritual, porque, como você falou que Jung dizia isso, né? Nada separado, corpo, mente é um só. É muito interessante tudo que a senhora falou a respeito de como aprender com cada um, como expandir, como perceber que nós temos um universo de possibilidades de crescimento, né? Perceber o universo de coisas para serem descobertas dentro de nós, descobertas dentro do outro, e amar o conhecimento em si. Eu percebo uma coisa que é interessante nesse momento histórico que a gente vive. Chegamos a um nível tal de coisificação que tudo se tornou meio e não fim em si. Lembra um pouco aquilo que o Bauman diz da modernidade líquida. Então, as pessoas querem o conhecimento para ter acesso a alguma coisa, para ter acesso ao status, para ter acesso a um rendimento superior, e não o conhecimento em si. Ou seja, um objetivo intrínseco. Eu quero o conhecimento em si, e não pelo que eu posso ganhar ou perder com ele em termos externos, materiais. Eu acho muito interessante como as pessoas podem pretender conhecer algo em profundidade quando não amam o conhecimento em si. E essa coisa se expande, inclusive, para as nossas relações. Chegou a um ponto tal que até a companhia do outro, o outro se tornou um meio também. Manuel Kant dizia que era imoral tomar o ser racional como meio e não como um fim em si. Nós tomamos o ser humano como um meio para paliar a minha solidão, para que eu não me sinta isolado no mundo, para que eu possa encontrar um testemunho da minha vida pessoal. Ou seja, acabamos coisificando tudo, acabamos transformando tudo em coisas materiais, né? Em coisas concretas. É muito interessante como não só o aprendizado, mas muitas outras coisas na vida nós colocamos como meios e não alcançamos a beleza. Imagine colocar o amor como meio para se atingir o quê? Imagina eu colocar a justiça como meio, e muitas vezes é isso, porque eu sou justo. Porque existe um condicionamento social que, se eu não for, vai me punir. E se eu for, vai ser, digamos assim, tolerante comigo, vai me dar acesso a algumas coisas, mas se não tiver ninguém olhando, a bondade, vou ser bom por quê? Porque vou ser premiado, reconhecido, as pessoas vão gostar de mim, mas se não estiver ninguém olhando, por que eu seria bom? Acaba que todas as coisas fundamentais da vida se tornam meios e não fins em si. É muito curioso a falta de curiosidade para coisas importantes da vida, as coisas vitais. Quando eu pego os diálogos platônicos, em geral a maioria deles tem Sócrates como personagem principal, eu fico impressionada de ver como aquele homem queria saber de tudo. E aquilo ali era vital para ele. E não só isso, mas como tinha capacidade de se comprometer com o conhecimento. Tem uma passagem de um dos diálogos que ele discute com um sofista da época, o Gorgias. Ele chega para ele e diz, não foge do debate, Gorgias, porque se você me convencer que seu argumento é mais verdadeiro do que o meu, amanhã você vai me encontrar na rua vivendo isso que você falou. Imagina uma coisa dessas. Você me convence que aquilo que você está falando é mais próximo da verdade do que aquilo que eu falo, amanhã você me encontra na rua vivendo isso. Ou seja, uma total integração entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vive. Um pouco da tradição cristã, né? Pelas vossas obras os conhecerei.
e não pelas vossas teorias, pelos vossos conceitos, pelos vossos títulos vos conhecerei. Ou seja, uma integração das coisas na vida, uma legitimidade que é própria da condição humana, né? Nós estamos líquidos em relação a tudo. Perdemos coisas fundamentais da vida, colocamos tudo como meio, inclusive o outro ser humano. É verdade. Continuando com o nosso bate-papo, qual a melhor ferramenta que a senhora acredita de que nós dispomos para enfrentar a adversidade? Ou seja, uma situação que passamos por algo que não estava nos nossos planos, ou que não nos sentimos preparados para isso, ou que nos pega de surpresa, seja lá como for. Como nós temos que nos colocar diante da vida para superar melhor as adversidades? Nós temos que passar por dificuldades e não podemos fugir delas, nem ignorá-las. Mas de que maneira nós atravessamos esses umbrais que muitas vezes são portais para conhecimentos mais profundos. Uma das coisas também que a minha superiora disse agora em julho, ela disse assim, nesses 4 anos, eu fiquei sem vê-la durante 4 anos, eu tive muitas doenças, inclusive um câncer de intestino, e ela disse assim, eu agradeço aos Budas das enfermidades, porque eles me transformaram, me fizeram uma pessoa melhor. Então, eu não quero lutar contra a adversidade, mas se ela chega até mim, o que eu posso aprender com essa dificuldade? Existe um caminho de atravessar sem fugir? Existe um caminho até de entregar-se? Quando nós fazemos práticas meditativas muito intensas, quando eu comecei nos Estados Unidos, nós fazemos retiros de muitas horas de meditação, e sempre na mesma posição, então o corpo doía muito, reclamava muito, a minha professora na época dizia, torne-se a dor, não fuja da dor, seja a dor, mesmo que na sua mente você esteja apenas dando um grito de dor, mas esteja presente no que está acontecendo, não fuja do presente, é a única maneira de você transformar a realidade. Então, se vem uma adversidade, será que eu posso dizer seja bem-vinda? Porque o que eu posso fazer com isso? Como é que eu transponho isso? Como é que eu atravesso? Como é que isso pode me enriquecer mais e não me empobrecer? De novo é a tal história, o que chega até mim é alguma coisa que pode me ensinar alguma coisa, e abrir portais de percepção que não estavam ainda abertos. E às vezes a diversidade vem para mostrar isso. Não é como eu gostaria que fosse, é como é. E será que eu aceito o que é? Veja bem, aceitar o que é como é não é pacifismo. Porque as pessoas dizem, então é pacifismo, o que vier tá bom. Não. O que vier, eu reconheço o que é, agora o que eu faço a respeito disso é outra coisa. A pessoa vai, ontem mesmo estava no cinema, uma pessoa comentando, mas eu tenho um parente que está com câncer, eu disse assim, então cuide, não adianta só ficar rezando para a cura do câncer, a gente vai nos médicos, faz os tratamentos e esteja junto. E se não tem cura, você esteja junto até o fim. Só esteja ali perto, com carinho, com afeto. Não desista da pessoa. Enquanto está viva, é vida. Na hora da morte, é morte. A vida não se transforma em morte. A vida é um período em si mesma e a morte é um período em si mesma. Uma não vira a outra. Enquanto estamos vivas aqui, sabe-se lá por quantos anos, meses, dias, que vamos apreciar a vida e usar esse nosso potencial da mente humana, essa coisa preciosa, que é um computador de última geração, que a gente usa para somar e subtrair, perde a beleza de utilizar essa capacidade mental de percepção, de descoberta. Difícil, que bom que tem uma coisa difícil, porque eu vou ter que resolver. Minha mãe gostava muito de estudar, sabe? Então, ela tinha se separado do meu pai, foi fazer uma outra faculdade, e eu lembro que ela chegava à noite, ela tinha uma mesinha de jogo, que meus avós gostavam de jogar baralho. Ela abria a mesinha de jogo no quarto dela, põe os livros em cima, os cadernos, e dizia, agora eu vou estudar. E ela quase que salivava. Era uma coisa assim que parecia que era a coisa melhor do mundo, era estudar. E ela teve muita dificuldade com estatística. E ela disse assim, foi uma maravilha, o professor chamava-se Severo, o professor dela. Diz que ele era muito severo, quase ninguém passava em estatística, né?
E ela passou sem oral. Ela disse assim: eu quebrei a cabeça, mas entendi. E como foi bom ter que quebrar a cabeça. Não estou entendendo, mas eu posso entender. Se alguém entendeu isso, eu posso entender. Se alguém passou por essa dificuldade, que seriam as adversidades do mundo e da vida, eu também posso passar. Eu não desisto de mim. Não desisto da minha capacidade humana de atravessar essas dificuldades. Não fico parada que vem uma força divina que me leve. A força divina é você que produz, acreditando em você e procurando parceiros, procurando conhecimento de como atravessar as dificuldades, né? Elas não são obstáculos que impedem você, pelo contrário. Eu costumo dar uma analogia para as pessoas que se você quiser chegar na essência do seu ser, que é a coisa mais íntima do seu íntimo, tem guardiões. E esses guardiões só vão deixar você entrar se tiver impureza. Se você tiver com a ideia de ganho, que a senhora falou de coisificar, eu vou acessar lá porque eu vou ser tão famosa, as pessoas vão gostar tanto de mim, né? Se tiver esses, aí não entra, fica travado. Os guardiões estão lá, não deixa passar. Você vai até um lugar e não passa, não passa, né? Mas se você abandona a ideia de ganho, abandona a ideia de fama, de poder, parece que tudo faz assim, ó, a coisa se abre, né? Então, aquilo que era uma força adversa, ela torna seu parceiro e leva você junto para um nível superior de consciência. Então, não achar que tem alguma coisa que está me impedindo, o que me impede sou eu. E como é que eu entro em contato com o mais íntimo meu para dizer, solta essa energia, libera, deixa aí, vamos junto, né? Que é uma expressão que se usa tanto. Existe uma passagem no estoicismo romano, mais uma vez de Marco Aurélio, que ele dizia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, nada acontece à Lúcia que não seja própria da Lúcia. Ou seja, é como se nós imaginássemos que viemos ao mundo para parar algumas arestas, sairmos daqui mais humanos do que entramos. E essa necessidade de trabalhar esses pontos atraísse para a nossa vida, como se fosse um magnetismo, atraísse exatamente as circunstâncias que vão bater ali e vão ser capazes de reparar essas arestas. Ou seja, uma pessoa não tem problemas para me perseguir, mas ela entrou na minha vida porque eu necessitava da experiência. Isso. Se não fosse ela, seria outra equivalente. Uma circunstância não aconteceu por minha causa, mas ela entrou na minha vida porque eu necessitava passar por ali. Isso. Ou seja, é como se a gente assumisse a responsabilidade. Nada acontece comigo que não deveria viver. Não existe ninguém me perseguindo, não existe nada que tenha sido um azar, não. Eu atraí para a minha vida as coisas que eu necessito para crescer. Isso. Se não tivesse sido essa circunstância, seria alguma coisa equivalente. Ou seja, não existe nada me perseguindo. Não há por que transferir responsabilidade. Eu sou responsável para a minha vida. Minha necessidade e experiência está atraindo para a minha vida aquilo que eu estou vivendo para que eu me torne um ser humano melhor. E assim é muito interessante porque a gente se coloca diante de um problema, e eu sempre aconselho a fazer isso, que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. E senão ele não tem sentido. Que eu saia do outro lado maior do que eu entrei, mais do que eu era quando tudo isso começou. Isso Bom, mesmo. mas o nosso tempo já vai esgotando, Monge. E Maravilhoso. a gente não tem mais muito tempo, dava vontade de ficar aqui umas 2 horas, né? Tantas coisas para discutir, tantas coisas para falar, tantas ideias para trocar, porque o que a gente percebe é que dentro do budismo, dentro da filosofia, temos coisas muito parecidas. Sim. Todos aqueles que foram grandes, que subiram bastante uma montanha, viram uma mesma coisa plantada lá no alto. Né? Isso. Não importa se um fale numa língua, outro na outra, todos que subiram suficientemente a montanha viram que lá em cima havia uma mesma árvore. E descrevendo de diferentes maneiras, estão falando da mesma coisa. Eu acho isso muito bonito e muito interessante. Agradeço muito a sua presença, a honra de ter estado comigo. Agradeço pelos meus seguidores. Eu acho que essa conversa vai ser muito útil para todos eles. Enfim, e um excelente fim de ano para a senhora, que todo possa recomeçar as suas energias no ano de 2024, preparada para os novos desafios. Igualmente, agradeço profundamente, professora, pelo seu convite. Aprendi muita coisa. Eu acho que eu saio daqui melhor e maior do que entrei. E eu tinha certeza disso, que o encontro com a professora seria excelente e que a gente pode junto refletir sobre ângulos e palavras diferentes, como você diz, é subir na montanha, talvez não pela mesma senda, mas chegando no mesmo lugar.
que todos os seres possam despertar e ter um maravilhoso final de ano e que 2024 seja de muitas descobertas, renovações, saúde, muita saúde. Obrigada, professora. Obrigada, senhora. Boa noite. Boa noite a todos que estão participando com a gente. Muito obrigada. E vamos lá, até uma próxima ocasião. Obrigada. Até mais, obrigada.